Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amigos ouvintes, vocês que acompanham sempre aqui o nosso canal, Deus seja louvado pela sua vida. Você está no canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Seja sempre bem-vindo, sempre acolhido, seja sempre aqui abraçado. Que esses vídeos possam trazer crescimento, amadurecimento, conhecimento dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, do cânon sagrado, das Escrituras, né? Como o nosso manual de fé, de conduta, de caráter, de ética, de educação, a Palavra de Deus, sola Escritura, né? Meus queridos, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu lar, pela sua casa. Hoje eu tenho uma temática, maravilhosa, porque falaram comigo, né, em particular, no meu privado, dizendo: pastor, eu preciso muito saber sobre esse tema, o senhor tem como abordar este tema? Então, a pedido dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, de todos aqueles que são amigos deste canal, que são companheiros, membros deste canal, eu estou trazendo esta temática. É claro, com um tempo bem resumido, não tem como alongar aqui, destilhar, né, ou alargar a tenda da compreensão na questão deste tema, mas de forma precisa, né, e bastante enfática, nós vamos aqui tentar falar sobre este tema, tá? E o tema é, quer saber? Eu sei que você quer saber. O nosso tema é: existe pecadinho e pecadão? Existe realmente esse negócio de pecadinho e o pecadão? Eu vou falar sobre isso já em alguns instantes aqui, mas eu não posso deixar de fazer aquele convite glorioso. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Não só assista, se inscreva no meu canal. Tá vendo aqui embaixo? Eu sempre falo isso, ó, aqui embaixo. Tá lá, se inscrever. Se inscreva no meu canal. Acione o sino, escrito todas, para você receber as nossas notificações. Você que está comigo, deixa um like, não só assista, em nome de Jesus, você é importante aqui, tá? Se você assistiu até o final, gostou, não gostou, deixa um comentário, né? Quiser deixar uma crítica, não tem problema. Se você quiser compartilhar, compartilhe, mas olha, tá vendo o azulzinho aí, o joinha? Deixa um like, né? Deixa um like para que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo bom para nós aqui, tá bom? Eu quero falar sobre: existe pecadinho e pecadão, né? E a gente sempre costuma, as pessoas dizerem, eu aprendi isso desde a minha infância, com os meus pais, pregadores, muitos e muitos outros grandes exegetas da Bíblia, né? E de um tempo para cá vem me surpreendendo com a matéria da hamartiologia, né? A palavra hamartiologia é uma palavra que vem do grego, né? Hamarte, pecado, né? Logia, estudo ou tratado. Então, logo, estudo sobre o pecado. Hamarte é errar o alvo, né? Errar o alvo, que traz aquilo que fala muito sobre a questão da desobediência, né? A desintegridade contra Deus, né? A conduta desorientada, né? O exagero das emoções desequilibradas com relação a obedecer a palavra de Deus. Então, aquilo que entristece a Deus, o pecado entristece a Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu, praticamente, quando eu falo deste assunto, eu aprendi isso, né, e vim depois buscando um pouco melhor sobre essa questão, porque as pessoas sempre têm esse costume de dizer: para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Para Deus, não é banalizar, é que eu não vou banalizar abrindo, dando uma liberdade ou uma libertinagem a favor de que deve-se pecar. Não é esta a minha intenção aqui. Mas, biblicamente, é importante nós respeitarmos, né, em toda a sua postura, em toda a sua envergadura dessa sistemática da Hamarte, mostrar que existe sim uma grande diferença entre o pecado, o pecadinho
e o pecadão. Então, assim, é claro que para Deus não existe pecadinho, pecadão, né? Tudo é um pecado e Deus não quer que o homem peque, né? A gente não vai entrar, né, no detalhe de que sobre o pecado original, né? A gente não vai, porque todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus, né? Efésios capítulo 2 diz que todos estavam mortos nos seus pecados e delitos. Então, o pecado original, ele realmente, como diz o salmista, em pecado concebeu a minha mãe. Então, é difícil dizer, não tem, né? Só Jesus foi inocente, só Jesus foi realmente alguém que veio sem pecado. Jesus foi realmente homem sem pecado. Então, o pecado em si, quando se trabalha, quando se trata, a gente tem sempre aquilo, poxa, existe pecadinho, pecadão? Para Deus não. Então é claro que, volto a dizer, que para Deus não existe pecadinho, pecadão. Mas quando você tenta entender o assunto, procura examinar as escrituras, você entende que realmente Deus, ele dá, principalmente na Torá, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, ele dá ali uma informação de que existe sim pecados, pecadinhos e pecadões, como se pudéssemos assim melhorar isso. Existem pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Isso não muda o conceito do pecado, não é isso que eu vim mostrar, mas existe sim uma diferença, uma graduação de pecado entre pecadinho e pecadão. Eu vou tentar tematizar assim, mostrando biblicamente que existe sim pecadinho e pecadão, tá? Então eu vou partir de um texto com vocês, no capítulo 20 de Levítico, versos de número, vamos falar, versos 2, tá? 2, que a partir do 2 diz assim: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinem em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra apedrejará com pedras. Observe que já dava-se os seus filhos ao altar de Moloque, já era morto, né? Naquele culto paganista, já era dado por Deus a ordem de um pecado de morte, deveria ser apedrejado. E aqui você percebe que se é um pecadão levado a uma morte, não tem como escapar disso. O 3 diz: e eu porei a minha face contra os homens e extirparei do meu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque. O verso 4 diz: se o povo da terra alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e o não matar, aí o 5, então eu porei a minha face contra aquele homem, olha isso, e contra a sua família eu extirparei do meio do seu povo, com todos os que prostituírem após ele, prostituindo após Moloque. O 6 vem falando também, quando a Bíblia diz: quando uma alma se virar para os adivinhadores, encantadores, para prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e extirparei do meio do meu povo. Observa, não só dar o filho a Moloque era digno de morte, um pecado contrariável contra Deus, era trair a adoração, o culto a Deus com Moloque. Então era chamado de um culto de prostituição, né? E não quero entrar em detalhes do culto a Moloque, porque é muito forte, também é um outro assunto, mas mostrando aqui que este pecado era considerado um pecadão, que era levado à morte, apedrejar, era tratado severamente. E o 6, quando se buscava informações com adivinho, encantadores, feiticeiro, também era chamado para ser morto. E o 7 diz: seja santo porque eu sou santo, né? Então observe que o verso de número 10, o verso de número 16 do capítulo 20 de Levítico vai mostrando, vai desenrolando este pecadão que era tratado com a morte. Então pecou, vai morrer e não tem escolha. Você pode perceber que Jesus recebe um tratado ali quando ele está escrevendo na areia, e uma mulher é levada em adultério, e aquele pecado era para ser apedrejado à morte, né? Então existe sim
esse diferenciamento entre pecadinho e pecadão. Não que Deus banaliza ou o pecado está sendo aí aderido como algo que, então eu posso pecar aqui, ali, não. É que, na verdade, a Bíblia ela mostra o caminho do pecadinho, que ele ainda existe, como há um arrependimento, tem como você buscar de Deus e deixar isso, e como aquele pecado que era colocado como um pecadão, que era só pela morte. E nós vamos ver isso também em outros textos do Novo Testamento. Eu estou trabalhando no Antigo Testamento para você ter uma margem de conhecimento de que o pecado era tratado com a morte. Por isso que o texto diz ali que o salário do pecado é a morte, mas a salvação é um gratuito dado por Deus. Então, observe que o pecado aqui, entre essa questão, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Não, é que Deus, ele é santo de forma que qualquer pecado o aborrece. Né? A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo, né, se torna inimigo de Deus. Né? Então, é importante, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, jaz no sistema pecaminoso, cheio de maldade, de iniquidade, aonde o pecado ela sobe diante de Deus como um cheiro podre nas narinas do Senhor. Então, é importante entender que não é pelo fato que Deus olha esse diferencial, essa graduação de pecado, que Deus ele concorda que pecamos. O pecado é a inimizade plena contra a comunhão com Deus. O pecado é errar. O alvo é não obedecer a Deus, é não agradar. É uma ponte que nos é um abismo que nos distancia de Deus. Porém, há um diferencial entre pecadinho e pecadão? Sim, porque isso é a Bíblia. Se eu tivesse que apoiar isso, eu diria sim, os pecadinhos e os pecadão. Pela palavra de Deus nós vamos entender. Então, esse pecado para a morte, Levítico. E vamos ler Levítico capítulo 24, versículo 16, porque eu tenho também um outro texto de informativo para nós. Diz assim: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Então, observe que toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, falando contra o tetagrama, que é o Yahvé, né? O Yahvé, que traduzido aí no idioma no século 6, 7 para cá, veio sendo chamado de Javé e Jeová, né? Que não existe. Jeová não existe na Bíblia. Outra hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Isso foi uma tradução que vieram, né, depois, mas o nome de Deus é Yahvé, né? E esse é o tetagrama que nós conhecemos. Então, blasfemando, diz ali, esse pecado era considerado pecado de morte e não tinha conversa, não tinha que passar por nenhuma conversa. Ele já direto ser apedrejado e morto. Né? Então, existe essa diferença sim. Agora, vamos para o Novo Testamento, mostrando alguns textos, como João. Vamos para Marcos. Nós temos aqui Jesus falando acerca, né, de Pilatos e também falando acerca de Judas, um comentário de Jesus em Marcos, capítulo de número 3, versículo 28 e 29. Vamos para o capítulo 3 de Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, versículo 28 e 29. Olha o que diz: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados. Melhor, esse aqui, desculpa aqui, tá bom? Vamos, já que estamos nesse, eu dei uma errada em texto aqui, mas nós vamos corrigir isso. Marcos vai falar sobre a blasfêmia, que eu queria dar continuidade lá, pulei um tópico aqui, mas dá para voltar a entender. Você viu que eu falei lá em Levítico capítulo 24, 16, que a blasfêmia contra o nome de Yahvé era apedrejado e morto? Então era um pecadão que não tinha conversa. Agora, Jesus, ele pondera, né, esse contexto em Marcos 3, 28 e 29, falando aqui do Espírito Santo, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Né? Isso aí já é um pecadão que não tem conversa, É um pecadão que realmente está sendo decretado a sentença de morte eterna. Olha o que diz: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados. Todos os pecados, esses são os pecadinhos, que se você se arrepender, deixar, confessar e deixar, há perdão. Esse aqui é o grau dos pecadinhos, né? Mostrando, não que, volto a dizer, não vai entender esse vídeo como uma liberdade para pecar, mas mostrando biblicamente. Se você entendeu, deixa um like aí,
que realmente todos os pecados, pastor, é por isso que João diz, ó filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado justo e fiel, que está à direita de Deus. Então Jesus é aquele que perdoa os pecados, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então nós estamos aqui com esse texto que diz que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia com quem blasfemarem. Agora aqui começa ficar mais difícil. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca, olha aqui, nunca obterão perdão, mas serão réu do eterno juízo. Aqui é um pecadão. Aqui é um pecadão bem esclarecido, e eu quero mostrar um pouco mais, que talvez você possa não concordar ou concorde, mas para autenticar ou autenticidade melhor essa questão de que nós estamos na temática falando de pecadinho e pecadão, e que realmente há uma diferença sim, existe sim pecadinho e pecadão, biblicamente mostrando. Nós vamos mostrar para você o que Jesus fala em João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 19, olha isso, capítulo 19, tá? Capítulo 19, e o verso de número 11, muito bom esse versículo aqui, porque ele tira toda a dúvida, capítulo 19, deixa eu ver se é isso mesmo, versículo 11, isso, 11, vamos lá. Respondeu, nenhum poder terias contra mim de cima, nenhum poder teria contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Observe, Jesus está falando para Pilatos, Pilatos, você pecou, eu sei que você pecou, realmente você deveria pensar melhor na questão, mas aquele a quem me entregou, Jesus está apontando para Judas, maior pecado tem. Observe que Jesus ele dá uma definição entre o pecado de Pilatos e o pecado de Judas. O pecado de Pilatos aqui não é tão maior do que o pecado de Judas, porque o próprio Jesus diz, o pecado de Judas por ter me entregado é maior do que o teu, que está aqui tentando entender o porquê que eu estou sendo condenado, Pilatos. Eu sei que você vai prosseguir por causa da maioria da opinião do povo, de todos os que estão aí conspirando contra mim. Eu sei que você será uma força pequena diante de Anás, Caifás. Eu sei que você vai ter que até lavar as mãos para me entregar e mandar alguém continuar essa sentença do Calvário, mas quem me entregou, maior pecado tem. Você pegou isso? Então observe que existe sim pecadinho e pecadão. E como se não bastasse, vamos fazer um fechamento na primeira epístola do apóstolo João, eu gosto desse texto, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 19, versículo 11, que são as bases da hamartiologia, do estudo sobre o pecado, porque nós temos aí várias teorias, dizendo tudo é pecado, sim, tudo é pecado, lógico, mas existe pecado para a morte, existe pecado para ser réu do juízo, existe pecado que é chamado do pecadão, e os pecados que são chamados de pecadinho. Vamos para a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, dois versículos 16 e 17. Olha lá, vamos ler esse texto. E nós conhecemos e cremos no amor, deixa eu ver se eu estou certinho, isso, no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança para a qual ele... Deixa eu ver se eu estou certo no texto, irmãos, aqui, tá? Desculpa. Eu li o capítulo 4. É capítulo 5, versículo 16, 17, tá, irmãos? Me perdoa. Às vezes a gente faz o vídeo e a gente tá com os textos aqui, acaba embaralhando. Capítulo 5, tá? Primeira epístola do apóstolo João, versículo 16, 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para morte. Observe que há pecado mortal e há pecado imortal. Então, existem pecados
que a gente sabe que você pode ver que o próprio apóstolo diz, ó, se você vê que o seu irmão pecar e observar que esse pecado não é para a morte, ora por ele. Mas se for um pecado para a morte, deixa isso para lá, porque é réu de juízo, não tem o que fazer. Então aqui eu quero trazer o eixo do assunto. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, 16 e 17. Eu dei uma errada ali quando eu li um pouco no capítulo 4, porque eu confundi só no capítulo. Mas você pode examinar. Este é um texto-chave, um crivo exegético da Ramarte, para mostrar para você que existe sim pecadinho e pecadão. Isso não muda o conceito de pecar contra Deus, mas mostra que, dependendo do pecado cometido, há perdão, há arrependimento e há como se restaurar, há como chegar-se próximo a Deus, há como voltar a ser alguém na mão de Deus usado. Não condene aquilo que andam dizendo por aí, não condene aquilo que anda dizendo por aí, por você apenas ouvir sem compromisso com a palavra. A palavra ela explica, né? Tem gente condenando pessoas, né? Porque casou de novo, porque caiu no adultério, né? Tem muitas seitas por aí dizendo que não tem mais liberdade de orar, de cantar, de louvar, não tem como se arrepender mais, já era, acabou, só Deus agora que sabe o que vai fazer, né? Então a Bíblia diz que blasfêmia, né? E os pecados do paganismo na Torá ali, você vem de lá do Antigo Testamento, você já vem vasculhando Levítico, né? Capítulo 20, 24, você vem vasculhando e Deus mostrando através das Escrituras que esses pecados eram para a morte, né? É claro que quando você pega um pecadinho e não se arrepende, ele pode ser sim um pecado. O que pode mudar um pecadinho é o arrependimento. E o que pode mudar o pecadão? Nem arrependimento. Você pegou? Nem o arrependimento. Então, o pecadão para a morte. Olha o que diz Deus. Se ele pecou para a morte, não ore. Tá? Há pecado que é para a morte, por isso digo a vocês, não ore. Tá? Qual é o pecado para a morte? Falamos aqui, blasfemas contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E existe outro pecado que também é para a morte. Deixa eu ver se eu trago, vem na minha mente aqui. Hebreus, né? Hebreus fala, né, sobre este pecado também, que ele é chamado de um pecado que ele não é perdoado mais, né? É aquele pecado, acho que está aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês, tá? É o capítulo 10 de Hebreus, versículos de número 29, diz assim, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento como que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então qual é o segundo maior pecado que também não é perdoado e é um pecadão contra Deus? Há sim um diferencial. É o pecado da blasfêmia e o pisar no testamento, no Novo Testamento. O que é pisar no Novo Testamento? O sangue do Novo Testamento. É você, uma vez que conhece Jesus, batizou nas águas, desceu as águas, reconciliou, conhecedor da palavra, né, viveu experiências com Deus, caminhou, talvez até foi batizado em línguas, né, teve aquela experiência com Deus e depois você volta, né, vai para um candomblé, vai para a magia negra, vai para o espiritismo, vai viver uma vida de novo no pecado, ou se torna um anátema, trazendo outro evangelho que não seja esse evangelho, né? Sai escandalizando, né? Uma vez que você conhece e pisou no sangue, você traiu a palavra de Deus, porque você já não é mais inocente, né? Aquele que muito é dado, muito será cobrado, né? Eu poderia falar um pouco mais, mas o meu vídeo está acabando aqui, né? E eu espero que esse vídeo seja de elevo espiritual para você, para sua casa, para sua família, e você entenda, pastor, para Deus não existe pecadinho e pecadão. Bom, de certa forma mesmo não, porém, biblicamente mostrando, Deus entende o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. O pecadinho, ele merece o arrependimento, mas o pecadinho sem arrependimento, ele pode ser o pecado
para a morte. Tá? E o pecadão, nem que seja arrependimento, há perdão. Legal? Gente, Deus abençoe. Se inscreve. Se você assistiu até o fim, aqui, ó, se inscreva no meu canal. Vem comigo dando glória. E aquele abraço. Deus abençoe você.